Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano aqui. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 25/1. E em índice, né, e a gente bate um papo hoje aqui sobre contexto e movimentação do preço, beleza? Retomando aqui, pessoal, o gráfico semanal, a gente havia pontuado, né, de maneira breve aqui, que amanhã, né, fecha essa nossa barra. Essa barra aqui, ela é a barra de decisão, né? A gente tem aqui um ciclo, né, e um ciclo forte de alta. A gente tem um microcanal e, no geral, a gente trabalha que microcanais migram, né, para canais estreitos de alta. Então, a perspectiva ainda é, né, que a gente tenha uma retomada dessa movimentação de alta. Caso essa barra aqui, né, feche como um doji ou feche como uma barra de retomada. Seria uma movimentação de pullback. Caso essa barra venha fechar negativa, né, aí a gente tem o reinício, né, do ciclo. Aí a gente teria um micro canal de baixa. Tá? Dentro do gráfico diário, pessoal, aqui a gente havia falado, né, no vídeo de ontem que essa barra, né, ela fecha sobreposta, né, ela fecha contida dentro da barra anterior. O Brooks fala que sempre que a gente tem uma barra fechando dentro da barra anterior, a gente tem a possibilidade de lateralidade. Hoje tivemos, né, uma extrema lateralidade, né, uma barra bem pequena. Isso daqui em si é uma contração da volatilidade, né? Sempre que a gente tem a contração da volatilidade, a gente pode ter a expansão da volatilidade. Como assim contração, né? Você consegue ver que as extremidades, né, vêm se fechando, né? Se a gente pegar mesmo a barra do diário, essa barra interna, ela é um estreitamento, né, da movimentação do preço. Isso em si, né, pode gerar um impulso, tanto de alta, né, quanto de baixa. A gente já vai ver o porquê, tá? Então aqui dentro do gráfico diário, a gente tem uma barra sobreposta e depois de uma barra sobreposta, o Brooks fala para a gente ficar atento, né, que a gente pode ter mais lateralidade. O que seria ficar atento? Ficar atento, né, às extremidades que a gente tem aqui acima, extremidades abaixo, né, e, claro, né, os extremos também, né, dessa movimentação. Mas aqui está um pouco mais afastado. Teríamos que ter um forte rompimento, né, para a gente poder, por exemplo, vir para essa extremidade. Essa aqui está um tanto quanto mais perto, tá? 60 minutos, né, pessoal? Deixa eu só, opa, aqui, ó. M60, né? Conversando sobre o M60, aqui tem uma informação importante, né, que a gente pode retomar, é que o Brooks fala que quando a gente tem a barra 1 do dia como um doji, né, e a gente pode estender esse estudo para os outros tempos gráficos, para quem leu Tendências, dentro do Tendências, né, ele tem várias partes que ele começa falando sobre a abertura do dia, sobre aberturas de mercado, por exemplo, que nos levam a ter um bom dia de tendência, né, e falando, né, sobre o contexto e como que as barras se desdobram. Uma das falas, né, que há no Tendência, né, falando sobre essas aberturas, é que quando a gente tem a barra 1 do dia como um doji, é para a gente esperar um pouco mais de lateralidade. E quando a gente tem a barra 1 do dia do 60 como um doji, quer dizer que a gente vai ter muito mais lateralidade. Ainda trabalhando nessa ideia de doji e lateralidade, né, doji é uma lateralidade em uma barra. Por quê? Porque essa barra ela veio aqui em cima, veio aqui embaixo e fechou aqui ao meio. Assim como a barra seguinte, né, um doji também. E, no geral, né, a gente tem que lembrar daquela expectativa que o Brooks traz, né, que é de 80% dos rompimentos em lateralidades, eles vão falhar. Então, aqui eu tenho uma tentativa de rompimento, aqui eu tenho uma tentativa de rompimento, aqui eu tenho uma outra tentativa de rompimento, aqui eu tenho mais uma. Então, toda vez que o mercado tenta romper, quebrar abaixo de mínimas, ele acaba apresentando, ou acima de máximas, ele acaba apresentando, né, a característica de lateralidade, que é a falha dessa movimentação. 80% das tentativas de rompimento irão falhar. Então, sempre que você identifica uma lateralidade, você, de maneira alguma, pode comprar alto ou você pode estar vendendo baixo, né? Isso daqui foi um dos pontos que a gente conversou hoje, né, com os assinantes, né, que a gente havia, né, visto isso aqui ia precisar de paciência. Assim como, né, a barra 1 dos 5 minutos, né, ela também foi um doji, tá? Antes dos 5 minutos, né, a gente dá uma olhada aqui no 15. A principal característica, né, pessoal, de lateralidade são barras sobrepostas, tá? Uma das principais. Outro ponto, né, outra característica de lateralidade são médias flat. Vejam que os momentos são bem diferentes, né? Aqui você tem médias abertas, alinhadas e direcionais. Elas estão abertas, existe um espaço entre elas. Aqui as médias estão emaranhadas, né? Elas estão todas juntas. Então, médias flat, né, que é como a gente chama esse contexto de médias, médias retas, né, elas sem direção, ela também é uma característica de lateralidade. E, além disso, você teve o doji, e barras sobrepostas, né, que é a outra característica de lateralidade. No 15 minutos, você vê a sequência de barras sobrepostas, né, do dia de hoje. Né? Você vê que realmente é só um grande emaranhado de barras sobrepostas. No 15 minutos, você não consegue nem ver, né, gaps abertos. Nos 5 minutos, você ainda vê alguns gaps. Mas se você observar, né, quanto à característica de como é diferente, né, o modo rompimento da lateralidade, o modo rompimento, né, a gente tem gaps, né, ficando entre os corpos. Né? Você tem aqui a ausência da sobreposição de barras, né? Você vai ficando com esses gaps aqui, esses espaços aqui ao meio.
é continuidade. Aqui é diferente, né? Aqui não fica gap, né? Aqui você tem um big up, você tem um big down, você tem as movimentações indo para cima e para baixo, né, de maneira constante. Os movimentos de subida, né, não são movimentos, né, com essa característica, né, com, por exemplo, uma possibilidade, um modo rompimento. A barra acaba sempre voltando, então tem sempre uma pressão dos dois lados, né, comprados e vendidos, tá? E isso, né, é uma das principais características, né, da lateralidade. O fechamento de gaps, né, pessoal? Essa barra aqui acabou ficando como um gap, e aí a gente ainda está dentro do range da lateralidade, isso aqui pode muito bem ainda atuar amanhã, né, como um magneto, tá? O mercado vir, por exemplo, testar essa região aqui, que é uma região, né, que não foi testada pensando em lateralidade, tá? Lateralidades são interessantes porque elas geram tendência, né? Apesar da gente ter uma dificuldade de entender o que seria aqui acumulação ou distribuição, né, dentro daquele estudo do Wyckoff, alguém conseguiu acumular, né, durante essa movimentação, tá? E aí a gente vem aqui para os 5 minutos e a gente retoma aqui uma conversa que a gente teve hoje, né, ali com os membros. Um dos pontos, né, pessoal, que a gente falou hoje pela manhã é que a gente sempre está tentando identificar a estrutura, tá? Mesmo que isso não dê certo de maneira constante, a gente está o tempo todo tentando identificar a estrutura. Então, assim, eu tenho aqui ó, a barra 1 e a barra 2. Tá? Eu tenho o extremo da barra 1, certo? A princípio, eu tenho o extremo da barra 2. A barra 1 foi um doji, né? Vocês conseguem observar aqui ó, de maneira bem clara, tá? É um doji. Então, se eu tenho a barra 1 como doji, eu tenho já o pressuposto de que as próximas barras podem me trazer mais lateralidade. Por aquilo que a gente acabou de falar. Essa é uma barra que vem aqui em cima, vem aqui embaixo e fecha no seu meio, ou seja, ela é uma lateralidade em uma barra. E aí eu tenho uma série de barras sobrepostas. Eu tinha aqui barras azuis, né, que indicam que a gente está numa estrutura de alta, porque ela rompeu, né, o topo anterior. Esse pivô aqui, né, já acabou dando alvo, né, já muito rápido. Primeiro alvo dele, segundo alvo dele aqui já também. E aí a gente já fica sem alvos próximos, né? Aí tinha o terceiro alvo ali que veio da bem posterior. Mas a barra 1 do dia, né, sendo lateralidade, né, pessoal? Deixa eu só colocar aqui nesse daqui, que aí fica menos informação um pouco ali ao meio. Depois eu volto ele, porque teve muito pullback aqui na região de 61.8, né? Acho que tá até para falar dele antes aqui, ó. Tá, então tem uma região de pullback aqui ó, na região de 61.8, tá? E aí a lateralidade acaba encontrando algumas wedges. Outro ponto, pessoal, é que wedges em lateralidade são extremamente importantes. Por que que wedges são tão importantes em lateralidade? Porque é em lateralidade que você tem a falha do rompimento. A gente falou que 80% das tentativas de rompimento irão falhar, certo? Se 80% das tentativas de rompimento irão falhar, né, você tem que fazer as wedges, você tem que ligar as wedges, você tem que ligar máximas. Eu tenho uma máxima mais alta, eu tenho isso aqui, certo? Eu tenho uma máxima mais alta que ela, tenho outra. Opa, aqui é uma wedge. Opa, aqui é uma wedge. Então eu tenho a possibilidade de fazer isso. Eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Opa, eu tenho uma wedge com topo duplo. Opa, ainda é um contexto de venda. A wedge com topo duplo ela é mais poderosa que apenas um topo duplo, né? Então ela tem um potencial mais difícil de ter continuidade do que apenas um topo duplo, tá? E todo topo duplo pode gerar lateralidade, né? Então, né? Aqui você também não poderia estar pensando em comprar. Barra 1 do dia, doji, tem uma puxada, tem uma segunda puxada, tem uma terceira puxada. Aqui, pessoal, foi o único rompimento, né, que a gente teve confirmado do dia. Como assim confirmado, Luciano? Eu tenho aqui um gap aberto, né? A gente trabalha rompimentos quando a gente tem gaps. E aí a gente conversou, né, pela manhã que a gente tinha essa possibilidade aqui de alvo. Por quê? Porque ele rompeu esse pivô. Eu tenho um gap aberto. Porém, essa barra aqui, pessoal, é o que o Brooks chama de barra de frustração, né? Quando você tem, por exemplo, um rompimento, a característica principal de um rompimento que você quer ver é continuidade. Como assim, Luciano? O que seria continuidade? Continuidade seria você ver mais uma barra fazendo isso daqui, ó. Né? Você pode ter esse pavio aqui de volta, mas seria muito interessante para ter alvos, para ter a projeção de alvo atingida de maneira rápida, primeiro, segundo alvo, continuidade, o mercado apresentar uma segunda barra de continuidade. Por quê? Porque quem entrou comprado alto nessa barra, acreditando que ela vai, né, romper, quer ver uma barra de continuidade. Por que que a outra barra é chamada de barra de frustração? Porque quem comprou ali, né, ficou frustrado com a continuidade dessa movimentação. Rompimentos, pessoal, bons rompimentos, eles têm continuidade, eles vão continuar deixando gaps abertos e eles vão continuar levando o preço a alvos de maneira mais rápida. Né? Por quê? Porque acaba se tornando o modo rompimento, diferente da lateralidade. E por que que essa barra aqui é uma barra de frustração? Porque ela é uma barra sobreposta. Barra sobreposta é indício de quê? De lateralidade. E aí isso daqui poderia gerar um pullback. Só que ele gera um pullback, né, voltando em microcanal, tá? A gente bateu um papo sobre isso também, né, na parte da manhã, ele volta. A gente tem uma, duas, três, a gente tem 4 barras sem correção aqui, rompendo as mínimas, né, com seus fechamentos. E aí eu tenho um microcanal.
Quando eu tenho microcanal, eu tenho um reinício de ciclo, certo? Eu estava tendo uma tentativa de rompimento de alta, eu tenho um reinício de ciclo. Então eu não posso mais comprar H1, porque H1 é a que mais falha, tá? H1 é a que mais falha. Aí, quando o mercado volta a descer e ele retoma a compra, eu tenho uma H2. Quando ele volta a descer e ele retoma a compra, eu tenho uma H3. H3 seria a melhor tentativa, né, de retomada da movimentação de alta, tá? Então, eu tenho, né, aqui como melhor probabilidade aqui uma H3. Aqui, na verdade, ele acabou fazendo, né, se eu não estou enganado, uma H3 nessa própria barra, e aqui foi H4. A gente até havia comentado que se o mercado não desenvolve nada em H4, aí a gente vai para aquela ideia, né, de endless pullback, que a gente vai ter um pullback infinito. E aí talvez, né, não seja mais relevante a gente estar contando barras. E aí aqui, né, eu tenho uma boa movimentação de alta e ele pagou só esse alvo. Em lateralidades, né, não convém a gente tentar estender muito o alvo. Né? Aí você tinha aqui esse rompimento, né, que foi o rompimento que a gente falou que tinha confirmado por gap. Esse alvo ele continua válido porque a mínima de onde eu estou traçando o meu FIBO, né, ele não foi perdido. Se essa barra tivesse vindo aqui, esse alvo não valeria mais nada, a gente não poderia mais estar utilizando, tá? Mas como ele não foi renovado, né, esse alvo ele continua válido, porque ele teve rompimento, a gente lê isso daqui como pullback. Outro ponto que a gente havia falado seria interessante, ele não perdeu 61.8, e aí a melhor probabilidade seria, né, a ideia da H3 ou H4, tá? E aí ele acabou pagando, né, o alvo aqui. Aqui também tinha, né, a VWAP do dia anterior. Junto disso daqui também tinha, né, alguns níveis de FIBO do dia anterior, tá? Aqui você tem ó, o 38.2 do dia anterior. Se você pegar toda a movimentação do dia anterior, ó, a gente sempre tem um FIBO automático aqui. Ele nos mostra aqui aquela ideia, né, que você tem toda essa perna. Então aqui eu tenho 38.2, aqui eu tenho 50% e aqui eu tenho 61.8. Então, além disso, né, você tinha os 50% do dia anterior aqui. Contar puxadas, né, pessoal? E aquela ideia de que a gente falou no dia de hoje, a gente sempre está tentando identificar que tipo de estrutura o mercado vai fazer. Mesmo que isso não dê certo sempre, na verdade nada vai dar certo sempre, né, não tem como, é sempre interessante a gente estar tentando contar puxadas. É, contar, né, essa ideia de estrutura. Puxadas, né? Às vezes a gente não consegue traçar linhas ali, né? Mas sempre tem outra forma. Aqui eu tenho uma puxada de novo, né? Aqui eu tenho uma outra puxada, aqui eu tenho uma terceira puxada, eu tenho três máximas. Três máximas é o quê? É uma wedge, tá? E toda vez, né, que o mercado tentava romper, exceto essa daqui, que ele acabou conseguindo deixar um gap, não havia ficado gap. O mercado tenta, né, fazer um rompimento, a barra volta. O mercado tenta romper uma mínima, o mercado sobe. Né? Essa é a característica de lateralidade. O mercado tenta romper a mínima anterior, volta. Não há confirmação de rompimento, não fica gap. Então, sempre que o mercado vem tentando romper, ele acaba falhando. Essa é a característica central de lateralidade. Você tinha deixado aqui um topo, ele tenta, retoma. Deixa outro topo, tenta, retoma. Deixa outro topo. Essa é a característica de lateralidade. Em lateralidades, o Brooks tem a premissa, né, de que você compra abaixo, vende alta e sai no meio, né? Então, você tem ali a sigla, né, do Brooks. Então, você tem aqui a premissa, né, de você tem que trabalhar compras no terço inferior, você tem que trabalhar vendas no terço superior e o meio, né, o centro da lateralidade é a terra de ninguém. Na verdade, é onde você busca, né, a realização de lucro, na região de 50%. Por que aqui é terra de ninguém? Porque se você tentar comprar aqui, você não sabe se vai ter duas pernas, só essa lateralidade, ela encerra duas pernas e volta para subir. Né? Então aqui é um espaço que, se você for comprar, você tem que comprar com o contexto correto. Tá? E aí a gente volta para aquela ideia de que a gente está tentando sempre buscar uma estrutura. Então eu tenho uma máxima, tenho uma mínima. Beleza, aqui é o meu ponto inicial. Eu tenho uma outra máxima e aqui eu tenho uma mínima, certo? Então o mercado, o que ele acabou de fazer? Ele acabou de iniciar um triângulo expandido. Então eu tenho uma máxima e eu tenho uma mínima. Então eu estou num triângulo expandido. E mesmo assim eu estou tentando identificar que estrutura. Opa, se ele fez uma nova máxima, eu estou tentando entender se ele vai fazer já uma nova mínima. A princípio, sempre que o mercado faz uma nova máxima, a gente tem que pensar que ele não vai fazer uma nova mínima. Por quê? Para que na hora que ele realmente fechar essa estrutura, né, ser a estrutura do lado correto. Então a gente está pensando aqui, opa, ele fez nova máxima, ele não vai fazer nova mínima, então eu não posso estar vendendo baixo. Né? Se ele não renova, né, ou melhor, se ele renova essa mínima aqui, né, se ele tivesse feito isso daqui já de imediato, eu não poderia estar pensando que ele ia renovar a máxima. Tá? Então, como ele não renovou mínimo, eu posso estar esperando que ele vai renovar a máxima. Beleza. Aí eu tenho a movimentação de três puxadas. Aí, quando ele volta a descer, ele renova uma mínima importante. Por quê? Porque a subida saiu desse ponto. Então, eu tenho esse movimento como minha perna.
E aí o mercado renova essa mínima. Quando ele renova essa mínima, quando ele volta a subir, eu já espero que ele não suba tanto. Suba tanto até onde? Até o topo dessa perna aqui, tá? Então aí ele falha, então aqui eu já não poderia estar comprando também, porque eu não estou esperando ele romper. Ele acabou de fazer nova mínima, né? Aí ele falha, eu vou esperar o quê? Uma nova mínima. É o mercado fazer, o mercado tentar montar algum tipo de estrutura. E aí ele vem e faz uma wedge. 3 puxadas, né? Você sabe que você tem uma wedge. Ele não rompe essa wedge, não tem continuidade dessa wedge. E aí o mercado acaba fazendo, né, aquela ideia da correção TBTL, voltando, né, para dentro do canal, tá? Então aqui eu tenho a falha, né? Ele volta para dentro da lateralidade, volta para dentro de uma possibilidade de um canal, e aí ele deixa um fundo mais alto. Quando ele falha em renovar a mínima, ele pode de novo renovar a máxima. Falha em renovar a mínima, renova a máxima, tá? E aí você vem tentando identificar algum tipo de estrutura. E aí aqui o mercado faz uma wedge de novo. Como a gente falou, né? Wedges são importantes em lateralidades, já que a gente tem sucessivas falhas de rompimento. E aí eu tenho ainda uma wedge com topo duplo. Olha que interessante, né? Os gaps, né? Aqui nos 5 minutos a gente viu alguns gaps. Essa barra sozinha, né? Ela falha o rompimento de fundo e ela sozinha volta e fecha o gap, tá? Então gaps, né, são bem interessantes de você deixar, né, aqui marcados, né? Aqui tinha mais um gap, ó. O mercado volta, fecha esse gap, apresenta lateralidade. Aqui tinha um pequeno gap, o mercado volta e fecha. Aqui havia ficado um gap, o mercado volta e fecha esse gap. Tá? Então, sucessivos gaps sendo fechados. Aqui ficou um gap, né, que é uma possibilidade ainda, né, de espaço para o mercado vir aqui fechá-lo, né, pensando na ideia de lateralidade. Outro ponto, né, pessoal, é que aqui a gente pode, deixa eu baixar um pouco aqui, ó. Como é lateralidade, a gente pode pegar a projeção dela, né, de 100% e trabalhar, né, como uma possibilidade de alvo. Pode ser que isso falhe, né? O mercado faça um rompimento, pare no primeiro alvo, e aí ele faça um pullback e gere uma nova lateralidade. Mas a ideia, né, de lateralidades é que elas tenham 100% do seu movimento projetado, né? Inclusive, esse é o alvo que o Brooks usa. Então, a gente tem, né, isso daqui, né, como uma possibilidade de rompimento. 20 barras, né, pessoal? O Brooks fala que quando você tem 20 barras, a expectativa de rompimento passa a ser 50-50 para qualquer dos lados. Por quê? Porque ele já se dissipa da pressão anterior. Se tinha tido uma forte perna de baixa descendo até essa região e formou uma grande lateralidade, a pressão dessa perna ela já se dissipou, porque você tem uma lateralidade muito ampla, tá? Então, para o dia de amanhã, né, dentro do range lateralidade, tá? Dentro desse range aqui, pura e clara lateralidade, você tem esse gap aberto aqui como possibilidade de magneto, já que gaps abertos em lateralidade são magnetos. E aí, né, o rompimento real disso daqui, né, rompimento e continuidade, né, a mesma ideia que a gente falou. Então, digamos que a gente vai ter um rompimento, última movimentação, né, pessoal? Vamos fazer aquilo que a gente acabou de conversar. A gente acabou de ter uma nova mínima, que ele falhou aqui em renovar máxima, e que o mercado venha, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Opa, barra de rompimento e continuidade. Isso daqui já seria um microcanal, modo sempre vendido, H1 poderia falhar e aí ele ter, né, a continuidade até o possível alvo. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Forte abraço e até mais.